E aí, pessoal, tudo certo? Criançada, os adultos, pais, familiares, tudo bem? Esse vídeo que eu vou estar fazendo aqui hoje, e passando aqui para vocês, ele é um vídeo de contação de história. E dentro da contação de histórias, depois que a história for contada, eu vou estar sugerindo algumas atividades para serem feitas pelas crianças em casa e com o auxílio dos adultos, beleza? A contação de histórias, ela é um importante aspecto do desenvolvimento das crianças, porque ela estimula a imaginação, a criatividade principalmente. E nas atividades que serão feitas a seguir também, da contação de história, vai estar sendo desenvolvidos outros aspectos, como a contagem, 1, 2, 3, 4, as equivalências, então a relação entre um número e outro, também o desenho, pintura, entre outros pontos importantes para as crianças no seu desenvolvimento. A história que eu vou contar aqui para vocês hoje é a dos músicos de Bremen. A história dos músicos de Bremen, ela vai dar toda a sequência das atividades. Então, tudo o que foi planejado aqui faz relação com a história. Então, tem uma relação grande com o livro aqui que está sendo contado. Vocês vão poder ver na descrição do vídeo os tempos exatos que se iniciam a contação de história e as 4 atividades propostas. Por quê? Entende-se que o vídeo ele tem um tempo elevado, então não necessariamente você precisa ficar assistindo toda hora para saber onde está. Então estarão marcados lá onde começa a história, também antes, quais são os objetivos, o que a gente está fazendo, que é o começo do vídeo, e o tempo de início das 4 atividades que serão propostas. Então, pessoal, é importante também deixar claro aqui que algumas atividades a gente vai construir objetos, outras a gente vai usar tinta, então tem que ter um espaço apropriado para elas serem realizadas. E a seguir, vou falar um pouquinho de quais serão os materiais utilizados. Antes da gente começar a ler a história, vou falar quais os materiais serão utilizados durante as atividades, para vocês ficarem preparados já, dar uma separada aí nas coisas que vamos precisar. Lembrando que algumas atividades vão precisar da supervisão de adultos, como, por exemplo, para fazer um dos objetos que a gente vai construir. Mas isso a gente fala depois. Então, os materiais que a gente vai utilizar são folha de sulfite, para a gente desenhar, lápis, para a gente escrever, para fazer o desenho e para depois fazer uma outra atividade também, da xilogravura, uma bandejinha de isopor, um copo descartável, esse aqui é no caso de iogurte, vai dar certo também, palito de fósforo, que a gente vai usar, um pedaço de lã, pode ser de barbante também, e tinta guache, que tem várias cores, aí escolham as preferidas de vocês. Os músicos de Bremen. Era uma vez um cão de caça muito fiel ao seu dono. Seu faro apurado permitia que descobrisse coelhos com facilidade, e suas patas ágeis conseguiam fazê-lo chegar até a caça e colocá-la com cuidado aos pés do dono. Com o passar dos anos, ele foi perdendo suas habilidades, e seu dono, em vez de deixá-lo ficar em casa como recompensa, abandonou-o no meio do bosque. Ele já estava desesperado, quando encontrou um burro que também estava triste. Ele havia fugido do moleiro, que o enchia de pancadas. Pensando sobre o que poderiam fazer, lembraram-se da música. O cachorro tocava tambor e o burro tocava flauta. Então, puseram-se a caminho de Bremen, onde tentariam fazer parte da orquestra municipal. Encantados com a ideia, logo resolveram partir. Numa clareira do bosque, encontraram um gato que também havia fugido de casa, por causa dos maus tratos de sua dona. Eles contaram o que planejavam fazer e, como o gato tocava trombeta muito bem, decidiu juntar-se ao grupo. E lá se foram, contando suas mágoas uns aos outros, quando apareceu um galo muito zangado. Ele contou que seus donos haviam decidido fazer uma canja com ele. "Acho que você poderia ser o vocalista da nossa orquestra", disse o burro. Ao anoitecer, eles decidiram abrigar-se numa casa que haviam visto ao longe. Chegando lá, perceberam que a casa era habitada por uma perigosa quadrilha de ladrões. Armaram então um plano para que os ladrões fugissem e eles pudessem ficar na casa. O cachorro saltou para as costas do burro, o gato para as costas do cachorro e o galo para as costas do gato, formando assim uma figura assustadora. Depois, todos começaram a gritar como loucos. Os ladrões pensaram que se
alertasse de um fantasma terrível e saíram de casa esbaforidos. Nossos amigos aproveitaram a ocasião para unir suas forças e acabar com eles. Os 4 amigos ficaram sendo os donos da casa. Dormiram tranquilos o resto da noite e, na manhã seguinte, tomaram um belo café da manhã, pois a despesa estava cheia. Então, resolveram adiar a viagem. O mesmo aconteceu no dia seguinte, no outro e no outro. Enfim, decidiram que aquele lugar oferecia tudo o que eles pudessem querer. Os amigos haviam formado uma orquestra sem precisarem chegar a Bremen. Fim. Agora que vocês já escutaram a história, vamos começar as atividades? A primeira atividade é uma atividade que usa bastante a imaginação. Então agora nós vamos imitar os sons dos animais e dos instrumentos musicais. A seguir, vou colocar uma tela que vai aparecer cada som, um seguido do outro, e aí a criança vai imitando. Beleza? Agora, vamos imitar os animais. Primeiro, o burro. Legal. Agora vamos imitar o cachorro. E agora, o gato. Muito bem. Agora vamos imitar o galo. Legal demais. Agora que nós imitamos os animais, vamos começar a imitar os instrumentos musicais, que são a flauta, o tambor e a trombeta. Primeiro, vamos imitar o som do tambor. Imitado o tambor, agora vamos imitar a flauta. Muito bem. Agora só falta a trombeta. E aí, vocês conseguiram imitar todos os animais e os instrumentos musicais? Muito bom! Agora nós vamos para a segunda atividade. Agora que nós imitamos os animais e os sons dos instrumentos, eu fiquei pensando que eu acho que está faltando alguma coisa. Vamos contar quantos animais são? Vamos lá. O burro, o cachorro, o gato e o galo. E quantos são os instrumentos? A flauta, a trombeta e o tambor. Ué, então aqui ó, nós temos 4 animais para 3 instrumentos. Qual animal ficou sem instrumento? Vocês sabem responder? É o galo, né? Para completar então, para ter o 4º instrumento, precisaria do galo ter um instrumento musical. Mas já que ele não tem, que tal a gente construir um, que é a próxima atividade? Vamos para a terceira atividade. A terceira atividade, nós vamos construir um brinquedo sonoro, que ele sai som desse brinquedo, para imitar o barulho do galo, já que ele ficou sem um instrumento musical, né? Esse brinquedo ele é feito da seguinte forma. Então a gente vai precisar, para construir esse brinquedo, um copinho, que a gente falou, a linha, a lã, barbante e o palito de fósforo. A seguir, então, vou colocar o passo a passo de como fazer esse brinquedo. Beleza? Agora, então, vamos começar a montar nosso brinquedo. Antes de iniciarmos a primeira etapa, ela vai precisar da ajuda de um adulto. Porque nós temos que furar o copo de plástico descartável na parte do fundo. Fazer um furinho de forma que
passe a linha que a gente vai usar depois na próxima etapa. Então aqui eu estou usando uma tesoura de ponta com ponta. Assim que o furo for feito, a segunda etapa, então, que é um brinquedo bem simples, é cortar a linha. Então a gente vai cortar um tamanho que ela consiga ficar duplo. A gente vai ficar duplo e que seja mais ou menos, sei lá, uns 30 centímetros, 40 centímetros, 50 centímetros, mais ou menos. Nada muito específico, não tem um tamanho certo para fazer o tamanho da linha. Desde que ela fique dupla, então precisa ter os dois lados. Aí a gente corta a linha e vai passar para dentro a parte dupla, onde está o meio da linha, vai colocar dentro do copinho, passar dentro do furo. Aí pode ajudar com a tesoura para passar também. Do outro lado, então, aí a gente vai puxar a linha. E aí, passado, a gente vai pegar o palito de fósforo, pode quebrar a pontinha que é onde ele acende, e fazer um nozinho para prender o palito. O palito ele tem que ser maior que o furo, lógico, para a linha não voltar, tudo bem? E aí, feito isso, vamos puxar a linha. O brinquedo fica assim. Então fica o copo com o palito lá dentro, a linha, e agora, então, como fica o som. Muito bem, então esse é a nossa terceira atividade e a construção do brinquedo que imita o som do galo. Agora, a quarta e última atividade. A quarta atividade ela é chamada de xilogravura. A xilogravura é como se fosse um carimbo que a gente faz usando uma placa de isopor. Então, os materiais que a gente vai usar agora para essa são as folhas de sulfite, que a gente vai desenhar e depois carimbar, o guache, de diversas cores, da cor que vocês quiserem, e a plaquinha de isopor. A seguir, venho com o passo a passo também de como realizar essa atividade. Para a atividade da xilogravura, então, primeiro, a gente vai cortar uma folha de sulfite em dois, para fazer um desenho um pouquinho menor, e em uma metade, pedir para a criança desenhar como ela imagina que ficou o monstro que eles usaram para espantar os homens lá da casa, que os 4 animais da história usaram para espantar os moradores daquela casa. O meu desenho ficou mais ou menos assim. Feito então isso, a ideia é que tente copiar esse desenho para placa de isopor, que eu vou fazer agora. Passado o desenho para a placa,
É importante falar que ele tem que ficar um pouquinho fundo para a tinta não entrar nesse pedaço, tudo bem? E aí, escolham as cores do guache que vocês quiserem. Eu escolhi aqui o vermelho e o verde. E importante também falar que não pode ser usado muito guache, tudo bem? Então você primeiro coloca a folha de sulfite que você vai carimbar. E em cima dela coloca a plaquinha de isopor. E aí, com o dedo mesmo, passar o guache. Estando todo o desenho coberto, então vai lá e tenta carimbar ele na folha. Ele vai ficar um carimbo, mais ou menos, de como deveria ficar o desenho. E é isso. Muito bem, então, pessoal. Esse foi o vídeo com exemplos de atividades e com a contação de história dos músicos de Bremen. Eu espero que tenham gostado e que possam fazer nas suas casas. Muito obrigado.